Oi, meus chuchus! Feliz Halloween! Tô aqui bem linda, maquiada, que essa semana eu resolvi ser a rainha da maquiagem de Halloween. Tô com o Jack aqui, tudo bem que essa blusa é mais Natal do que Halloween, mas tamo aí. E hoje eu não vou falar nada de nenhum livro de terror, até porque o único livro de terror que eu tenho é It, eu ainda não acabei, porque né, o trambolho deste tamanho. Mas eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que são serial killers. Então eu tô avisando que esse vídeo, ele não é recomendado para menores de 16 anos. Se você é sensível e não gosta desse tipo de conteúdo, por favor, saia desse vídeo. Porque eu não vou fazer descrição exata dos crimes e tal, mas é meio pesado, né? E se você for menor de idade, não é recomendado, até porque seus pais não vão gostar que você fique vendo vídeo desse tipo, né, gente? Mas eu vou falar desse livro aqui, que ele é muito bonito. Tipo, ele é ele é da Dark Side. É A Máscara da Maldade, BTK, Dennis Lynn Rader. Profile, Dennis Lynn Rader Profile. E o BTK foi um serial killer dos anos 70, que ele conseguiu fugir da polícia, do FBI, por 30 anos. Pois é. O primeiro crime dele foi em 1974 e ele só foi preso em 2005. Primeiro eu vou explicar pra vocês porque eu resolvi trazer esse livro. Eu gosto muito desse lance de serial killer. Eu faço psicologia, pra quem não sabe, eu fiz direito. E eu gosto muito desse lance da psicologia investigativa, psicologia forense. E aí, tipo, serial killer, true crime mexe muito com isso, né? O perfil psicológico dos assassinos e tal. Mas então, eu comecei a me interessar muito por isso quando eu comecei a ouvir um podcast que chama Modus Operandi, podcast da Carol Moreira, da Bel Rodrigues e da Mabê Manafé. Hoje em dia a Bel não tá mais no Modus, mas é a Carol e a Mabê. E aí elas falaram sobre o BTK e eu super me interessei. Eu comprei o livro na Dark Side. E eu não sei se tem em outro lugar, mas o livro da Dark Side eu super recomendo. Tipo, deve ter, sei lá, na Amazon, alguma coisa assim. Ele é super bonito, ele é capa dura. Ele vem com esse marca-páginazinhos, que é uma cena de fita de crime e tal. Cadê? Aqui. E ele é bem bonito, ele tem foto, ele tem as imagens. Eu super recomendo. O livro foi escrito pelos detetives da polícia de Wichita e do pessoal do Wichita Eagle, que era o jornal da época. O BTK, ele se comunicava com o jornal, mais ou menos igual o Zodíaco, Assassino do Zodíaco. O BTK tinha esse lance de mandar cartas para o jornal, para tentar se comunicar e tal. Eu acho que ele tinha muito esse lance de ser carente, né? Então, e querer ser reconhecido pelos seus crimes, mesmo não querendo que soubessem quem ele era. Por isso que ele criou esse nome e tal. E quem interessa mais por serial killer, o BTK, ele aparece na série da Netflix Mindhunter. Eles ainda não chegaram na época do BTK, porque Mindhunter é dos anos 70, mas o Dennis já tinha começado a cometer seus crimes nessa época, né? Foi a época que o FBI começou a, de fato, querer entender como que funcionava os serial killers, como que eles atacavam e tal, porque até então não tinha tantos, assim. Nos anos 70 teve um grande boom dos serial killers, por exemplo, o Ted Bundy, que é um dos mais famosos, que tem até um filme na Netflix, que é... Até esqueci, vou colocar aqui embaixo o nome do filme, do Ted Bundy, que é com o Zac Efron e a Lily Collins. Que eu também não gosto desse filme. Eu posso fazer um vídeo sobre o Ted Bundy, que é um outro que eu gosto bastante da história e de como ele foi preso e tal. Então ele não é identificado na série Mindhunter, tipo, não falam quem ele é, mas tem lá, tipo, Wichita, Kansas, e a data certinha, tipo, 1974. E, tipo, dá pra perceber quem ele era. A caracterização do personagem tá muito boa. Tipo,
idêntico ao Dennis, como ele era na época. Ele aparece mais na segunda temporada do que na primeira, e provavelmente nas próximas temporadas ele vai aparecer mais, os casos dele e tal. Ele só matou 10 pessoas, mas ele seguiu mais de 100 mulheres. Ele falava que ele estava indo pescar, que era tipo, ele pegava o carro e ia pelas ruas, ele observava as mulheres, ele tinha esse lance de ser stalker, ele gostava de stalkear as mulheres, perseguir elas, invadir casas. Ele invadia casas desde sua adolescência e roubava lingeries. E ele ia pescar, então ele pegava o carro, ficava pelo bairro, pela cidade, procurando vítimas, né, pra poder matar. Então, quando ele tinha 28 anos, em 1974, ele conheceu, entre aspas, a Julie e a Josie Otero caminhando na rua, a mãe e a filha da família Otero. E ele começou a observar a família, então ele ia atrás da família. Ele começou a observar a casa, descobriu onde elas moravam, começou a observar a casa. Ele queria a Josie Otero, que é a menininha. Vai, Julie. Ele queria a filha da família Otero. Nessa época, ele estudava na faculdade de Wichita. Ele estava se especializando em administração do sistema judicial. Que é outra coisa que os serial killers têm muito, esse lance de querer entender o sistema judicial, querer estar dentro da polícia e tal. Não sei se é pra ou tentar se proteger, ou porque eles gostam muito desse lance do poder, né, que eles não conseguem ter, então eles admiram. O BTK gostava muito de séries policiais, e desde criança já tinha esse lance de torturar animais e tal, e é muito comum de serial killers, quando são crianças, ter esse lance de torturar animais e matar animais e etc. Essa querida tá querendo sair do quarto agora. Quem tá que sair? Quem tá que sair? Oh, meu Deus. Então ele ficou acompanhando a família Otero em 1974 e ele resolveu que o melhor horário para ele invadir a casa e matar a filha da família Otero, a menininha, seria de manhã, porque o pai da família saía para levar os filhos na escola, os filhos mais velhos, e ia trabalhar. Só que ele não sabia era que o Joe Otero, o pai, ele tinha sofrido um acidente de carro, por isso que o carro dele não estava na garagem no dia do crime, e ele estava de licença em casa. Então nesse dia ele saiu para levar os filhos mais velhos para a escola, mas ele voltou para casa. Então o Dennis foi lá na casa, chegou e ele já ficou meio assim, porque tinha uma marca de pegada de cachorro, uma marca de pata de cachorro na entrada. E ele não estava esperando que tivesse um cachorro, então ele ficou meio assustado, mas mesmo assim ele entrou na casa. Quando ele entrou na casa, ele encontrou o Joey, que é o filho da família, o menininho. E ele entrou falando, é um assalto, e ele deu de cara com o pai, com o Joe. E ele ficou meio atônito, sem saber o que fazer, mas ele continuou com o plano mesmo assim. Antes de entrar na casa, ele cortou o fio do telefone. É bem importante eu citar isso, porque é uma parte do modus operandi dele. Então depois, quando as histórias sobre o BTK começaram a sair na mídia, avisaram que ele tinha esse lance de cortar o fio do telefone. Então era comum que as mulheres, ao chegarem em casa, conferissem se o fio do telefone está cortado ou não. Se estivesse cortado, era melhor elas saírem e não voltarem para casa sozinhas. Ele anunciou o assalto e ele tinha esse lance de falar, é só um assalto e tal, pra tentar acalmar um pouco suas vítimas, pra não causar um grande alvoroço. O BTK, ele tinha esse lance de querer dar uma acalmada, eu vou contar mais pra frente, mas ele não queria deixar as pessoas muito agitadas. Ele levou os pais pro quarto do casal e matou eles lá. Matou o filho enforcado no quarto dele. E o que os policiais acharam interessante é que do lado do corpo do menino tinha uma marca de cadeira no carpete. Então eles começaram a imaginar que ele tinha ficado sentado observando o menino se debater até morrer. O que é horrível. De novo, gente, vai ficar pior que isso mais pra frente. Se você não tiver estômago, eu vou sair do vídeo, tá? Esse vídeo realmente não é pra quem é sensível. Então ele pegou a menininha e levou ela pro porão e matou ela enforcada também. De novo, ele tinha esse lance de matar as pessoas enforcadas. Ele tinha cordas e fazia vários nós. As fotos da Josie depois foram usadas por professores de criminologia e direito e tal
pra exemplificar algumas aulas sobre isso. Tipo, fotos horríveis. Era uma menina muito pequenininha, ela estava sem calcinha, tinha um sêmen na sua perna e tal, e perto do local em que ela foi encontrada. De novo, gente, anos 70, não tinha como eles pegarem esse sêmen, não tinha uma tecnologia suficientemente boa pra eles conseguirem um DNA 100% nessa época, sabe? Por isso que demorou tanto assim. Mas foi muito importante eles terem achado esse sêmen. Ah, e o BTK, ele não tinha o lance de estuprar a vítima, como muitos serial killers tinham, de ser necrófilos e tal, ou estuprar um pouco antes de matar. O lance dele era estrangular e fazer os nós e tal, tanto que a BTK, by torture kill, tipo, ele amarrava e enforcava. Então, o ápice do lance sexual dele era o amarrar. E também tem esse lance, né, serial killers, eles geralmente matam por causa desse... suprir essa necessidade sexual que eles têm. E ela é suprida pelo modus que eles vão matar, então por isso que tem o modus operandi do serial killer. Quando a polícia chegou na casa e viu que tinha muitos nós nas vítimas, eles até pensaram que o Dennis Lynn Rader seria um marinheiro, porque eram uns nós muito complicados e tal, que não é qualquer pessoa que sabe fazer, você precisa estudar um pouco para conseguir fazer esse tipo de nós. E cada corpo também tinha uma amarração diferente. Então, ele passou 2 horas na casa da família, ele chegou lá, era às 8h20, ele saiu por volta das 10 horas. Ele pegou a van da família e levou por meio do mato, assim, meio pra despistar. Gente, e ele, como ele tinha esse lance de admirar a polícia, ele tinha uma noção do que eles iam procurar. Então, ele saiu da van e ajustou o banco da van para as pessoas acharem que, pra polícia, achar que ele era menor do que ele realmente era. Olha isso. E o Dennis também era um criminoso organizado, que chamam de criminoso organizado. Que também foi mais ou menos na época dos anos 70 e 80 que eles criaram esse termo, né? Então ele tinha feito meio que um arsenal, sei lá, do que ele ia levar pra cometer o crime. E na hora que ele tava revendo, ele se tocou que ele tinha esquecido uma faca. Sabe o que ele fez? Ele pegou e voltou, ele pegou seu carro, voltou, estacionou na frente da casa, entrou na casa, pegou a faca e saiu, dirigindo, de boa. Olha, gente, olha isso, sério. E aí quando ele chegou em sua casa, ele pegou, escreveu tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha achado, tudo que ele tinha sentido nesse crime, cometendo esses assassinatos, e arquivou. E ele fazia isso em todos os seus crimes. Ele pegava, escrevia e arquivava. Ele tinha esse lance de escrever tudo, anotar tudo. De novo, é um criminoso organizado. E aí os outros filhos da família, 3 filhos mais velhos, chegaram depois em casa. E o filho mais novo dos 3, que encontrou os corpos dos pais, o filho mais velho conseguiu ir pra casa de algum vizinho e ligar pra polícia. A polícia chegou e encontrou os corpos. E aí, inicialmente, como não tinha esse lance de serial killer na época, eles ainda não tinham muita noção, o FBI tinha começado agora a estudar, o John Douglas tinha acabado de começar a estudar esse lance. John Douglas é o cara retratado em Mindhunter, ele seria o personagem principal de Mindhunter, eles mudaram o nome, mas no livro quem escreve é o John Douglas, tá? Ele que deu o nome até serial killer e tal. Então, que serial killers matavam pessoas desconhecidas, eles não necessariamente tinham uma ligação com a vítima. Então, quando a polícia chegou na cena do crime, eles inicialmente acharam que o Joe tinha matado toda a família e depois suicidado. E aí depois eles começaram a entender que não tinha nada a ver, que não tinha sido ele. Tanto que o filho mais velho, que sobreviveu, ficou com muito ódio da polícia por causa disso e demorou muitos anos pra conseguir falar sobre. O troféu que ele pegou da casa do Otero foi o relógio do Joe. E troféu é basicamente alguma coisa que os serial killers pegam da cena do crime pra se lembrar do crime. Então ele pegou o relógio do Joe Otero e começou a usar ele por aí. Tanto que no Mindhunter tem uma cena que eles focam bastante no relógio do que o Dennis está usando. Então você percebe que quando ele aparece, ele já cometeu os crimes. O primeiro crime, pelo menos. Um tempo depois, em abril. O crime do Otero foi em janeiro. Em abril foi o segundo crime dele, que ele chamou de Projeto Apagar as Luzes. Foi com a Catherine. O que ele tinha em mente era chegar na casa dela, bater na porta e pedir ajuda ou algum lugar pra estudar e tal.
Só que ele bateu na porta e ninguém atendeu. Ele já tinha observado, sabia que ela morava sozinha, então ele esperava que fosse mais tranquilo do que no Zotero, que tivesse só ela e ele conseguisse matar ela mais de boa. Olha que horror. Mas ele chegou, bateu na porta, não tinha ninguém, e ele foi por trás e quebrou um vidro e entrou, conseguiu entrar pela casa. Só que ele meio que se desesperou, porque achou que ela fosse entrar e ver o vidro e ficar desesperado e chamar a polícia, alguma coisa acontecer. Então ele foi lá e limpou o vidro. Depois a arma dele acabou disparando sem querer e ele ficou assustadíssimo, com medo dela ver a pólvora, se assustar e ir embora também, chamar a polícia, alguma coisa assim. Mas deu tudo certo. Ela chegou em casa com um homem. Ele já ficou tipo, meu Deus, de novo, né? Chegou em casa, tem um homem. E depois a gente descobre que é o irmão dela. E aí ele anunciou um assalto de novo, tentando não assustar tanto assim as vítimas. E levou ela para um quarto e levou ele para outro quarto. Dessa vez ele não tinha levado cordas nem nada, porque ele esperava que fosse só encontrar a Catherine sozinha. Então ele esperava pegar uma meia calça, alguma coisa assim, e amarrar ela com isso. Só que aí tinha o homem e tal, e isso arruinou um pouco os planos dele. Ele decidiu matar o irmão dela primeiro, porque a ameaça maior era ele, porque é homem, um pouco mais forte, um pouco maior do que ela. Ele foi enforcado, só que ele conseguiu se soltar. O Dennis era bem maior do que o irmão, na verdade, mas ele, de alguma força, alguma coisa assim, acho que pelo medo, alguma coisa assim, tipo adrenalina, ele conseguiu se soltar. O Dennis deu 2 tiros na cara dele e mesmo assim ele conseguiu lutar. Gente, ele foi, tipo assim, surreal de forte, vocês não têm noção. Então ele tentou estrangular a Catherine, não conseguiu, porque ela não tava morrendo. Depois ele até escreveu que matar as pessoas estrangulando era muito, muito difícil. E ele acabou esfaqueando ela. O que até atrapalhou um pouco a polícia a ligar os 2 casos. Tipo, eles não ligaram os 2 casos porque o modus operandi foi totalmente diferente. Tipo, o Zotero ele matou com enforcamento e esse outro crime foi arma de fogo e faca. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Então o Kevin, que é o irmão da Catherine, conseguiu sair de casa, ele saiu sangrando, todos tipo, com um tiro na cara, ele conseguiu fugir, conseguiu chegar na casa vizinha. O Dennis saiu de casa cheio de sangue também indo atrás dele, só que quando viu ele já estava bem longe, então ele desistiu, não terminou nada e saiu da casa dos 2, da casa da Catherine. O Kevin conseguiu chamar a polícia e ele conseguiu sobreviver, só que a irmã dele morreu no hospital. O Kevin ter sobrevivido foi muito importante pra polícia porque... passarinhos. Porque ele conseguiu descrever um pouco o Raider, então falou que ele era mais alto do que ele, o Kevin, tipo, uns 10 centímetros mais alto, o BTK tinha 1,80 e pouco e o Kevin era mais baixo. Falou um pouco da aparência dele, o que foi bastante importante, porque a polícia não tinha nem pista, né? Mas eles continuaram sem ligar os 2 casos, o do Otero com o da Catherine. Ainda em 74, alguns homens com antecedentes criminais começaram a querer se vangloriar, falando que sabiam mais detalhes sobre o crime do Zotero. E aí o Raider ficou pistola, tipo... Esse caso aí dos 3 caras foi publicado no jornal e o Dennis viu e ficou muito bravo. Tipo, como assim esses caras estão querendo pegar o crédito pelo que eu fiz? Tipo, eles não tem nada a ver com a história. Ele ficou muito bravo. De novo, ele tinha esse lance de querer provar que ele era o bambambam, que ele tinha feito. E aí começaram as cartas. Então ele ligou anonimamente pro Wichita Eagle, que foram os jornalistas do Eagle que ajudaram a escrever o livro junto com a polícia de Wichita, não sei pronunciar direito, gente, desculpa. E ele falou que estava num livro, a carta dele estava num livro específico da biblioteca. Ele ligou anonimamente e o jornal até achou estranho, porque eles estavam trabalhando junto com a polícia e eles tinham oferecido uma quantia para quem ligasse com informação sobre os casos. Ele não mencionou nada sobre dinheiro, eles foram lá, estavam na biblioteca, dentro do livro específico que ele tinha dito, estava essa carta. A primeira carta do Dennis chegou então. E tinha muitos erros de gramática, o que a polícia
levou a polícia a achar que ele tinha algum tipo de problema mental, alguma coisa assim. Só que no decorrer da carta, ele foi dando detalhes muito específicos sobre o crime do Zotero, que só realmente ele e a polícia saberiam, tipo, posição dos corpos, o tipo de nó e tal. E ele dizia que os homens que tinham falado só queriam contar vantagem, que ele fez tudo sozinho e não contou a ninguém. Mas nessa carta ele também falou que ele deu um pré-diagnóstico, provavelmente iam achar que ele tinha algum tipo de perversão sexual por amarração e tal. E tipo, meio que fica meio estranho, né? O cara tem um monte de erros de gramática, mas ele sabe meio que se autodiagnosticar psicologicamente, com termos bem específicos, tipo. Aí a polícia começou a achar que ele tinha escrito tudo errado pra não conseguirem identificar o tipo de escrita real dele. E aí ele assinou, ele fala que como assassinos com perversão sexual nunca mudam o modus operandi dele, ele também nunca ia mudar o modus dele. E ele falou que as palavras, a Fanny latina, as palavras-chave para ele seriam bind, torture e kill, amarrar, torturar e matar. E ele se denominou como... De que, gente, o sol, O barulho tá só, e me perdoem, tá? Eu preciso... É o que temos. Ele também fala que não adianta oferecer ajuda, que ele tem um monstro dentro dele, que ele chama de fator X até. E ele também ele fala que o Spark se diverte fazendo amarração. Spark é o nome que ele deu pro próprio pênis. De novo avisando, se você chegou até aqui e tá meio assustado, vai piorar. Então, por favor, sai, tá? Eu vou colocar até, tipo, idade nesse vídeo, mas sério, por favor, é bem pesado. Então a polícia pediu pro jornal não publicar isso, pra não alarmar a população, que ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Mas o jornal acabou por publicar uma nota de rodapé, assim, na seção de classificados, oferecendo ajuda ao BTK. Pouco depois teve uma matéria específica, não de capa, uma matéria do meio do jornal, oferecendo ajuda ao BTK sobre o caso ligado ao BTK, do Zotero, e oferecendo ajuda, né? Só que nessa época o Dennis Rader ignorou, porque ele começou a trabalhar, gente, sabe aonde? Numa empresa que colocava alarme de segurança na casa das pessoas. Porque a população começou a ficar com medo, assustada com os crimes que estavam acontecendo, então começou essa empresa a colocar alarme na casa das pessoas, o que eu achei bem propício para um serial killer que invade casas, né? Tipo, tá trabalhando nisso. Só que assim, a empresa não tem culpa, né, gente? Porque ninguém sabia que ele era o BTK. 9 meses depois dessa carta, o primeiro filho do Dennis nasceu. Ele teve 2 filhos, um menino e uma menina. A primeira nasceu foi o menino. 3 anos depois, em 1977, seria o próximo crime do Rader. Eu penso que o cabelo tá um pouco incomodado, então vamos lá. Ele chamou esse próximo crime de Projeto Blackout. Ele tinha esse lance de anotar tudo e ele dava nome aos projetos dele, né? Então esse foi o Projeto Blackout. Só que ele foi na casa da pessoa que ele tinha decidido que ia matar, tinha observado e tal. Ele achou o menino na rua, perguntou sobre a família, ele falou que não sabia se estava em casa ou não. E ele resolveu seguir esse menino, foi até a casa dele. Pois é, horrível. Aí ele seguiu esse menino, foi até a casa dele e entrou na casa dele e invadiu. Falou que era um assalto e falou pra mãe que ele ia estuprá-la e pra se satisfazer, que ele tinha esse negócio de querer fazer sexo. Só que ele ia ficar tudo bem, depois ele ia embora. Aí ela falou que ela tava passando mal, ele foi lá, ele pegou água pra moça, depois matou ela, né? Ele pegou as crianças, a moça tinha 3 filhos, trancou elas do banheiro, colocou vários brinquedos e tal pra distrair as crianças e matou a mãe deles, estrangulada. Enquanto ele matava ela, o telefone começou a tocar. E aí ele se apressou e não conseguiu aproveitar, né, o que ele geralmente gostava de fazer, tirar fotos, ficar um pouco lá com a vítima e tal. Não conseguiu fazer isso porque o telefone tocou, então ele simplesmente foi embora.
A polícia chegou no local, eles tinham muitos detetives que achavam que tinha muita semelhança com o caso Otero, mas tinha muitos também que só viam as diferenças porque foi diferente, né? Tipo, nos Otero ele matou as crianças, nesse as crianças estavam vivas. Tipo, o modus tinha mudado de qualquer forma, né? Nesse caso também tinha DNA, esperma na cena do crime, só que de novo, nessa época ainda estava nos anos 70, não tinha tecnologia suficiente para conseguir identificar de quem era. Esse foi em março. Em dezembro do mesmo ano, ele cometeu outro crime. Então nesse dia ele foi para a biblioteca terminar um trabalho lá da faculdade que ele estava fazendo. E ele realmente foi pra biblioteca, falou pra esposa que ia pra biblioteca, foi pra biblioteca, e depois ele saiu da biblioteca e foi pra casa da Nancy. Chegando lá de novo, ele cortou o telefone e ficou esperando ela chegar, invadiu a casa e ficou esperando ela chegar. Quando ela chegou, ele falou que era um assalto e geralmente as vítimas dele ficavam com medo e só falavam, tipo, beleza. Só que ela foi diferente, ela afrontou ele, ela bateu de frente, ela falou, não, tipo, sai daqui. Aí ele falou que tinha esse lance de estuprar ela falou, beleza, faz isso logo pra eu poder chamar a polícia. E esse lance dela afrontar ele ficou, tipo, muito excitado, tipo, ele gostou muito dela ter feito isso. E aí, quando ele foi, tipo, e tal, amarrou ela de costas e ela tava meio sufocada já, ela conseguiu virar pra trás e apertar os testículos dele. Porque, né, ela sabia que causava muita dor, é uma área muito sensível. Só que, gente, ele gostou. De novo, ele tinha esse lance com a dor, ele era pervertido sexual realmente. Depois que ela morreu, ele se masturbou em cima das suas roupas, deixando lá mais DNA dele por aí, né? E depois ele escrevia, né? Ele descreveu esse como seu crime perfeito. Porque os outros sempre tinham um homem, ou então o telefone tocou, aí tinha um cachorro, aí não sei o quê. Esse não, e ela ainda meio que na cabeça doente dele, ela ainda ajudou ele a cometer o crime do jeito que ele queria, né? Então foi o ataque perfeito. Depois disso, ele até ligou pra polícia e falou que eles iam achar um corpo na rua tal, não sei o que. Tipo, gente, ai, pelo amor de Deus, sabe? Ele foi num telefone público, mas isso até foi meio interessante, porque alguém viu ele saindo do telefone público e falou que ele tava num uniforme e entrou numa van que tinha algum logo, só que ele não conseguiu identificar o logo. O logo era da ADT, que é aquela empresa que ele trabalhava de colocar alarme na casa das pessoas. Então, tipo, meio que ajudou a polícia, meio que não. A polícia estava muito perdida nesse caso, porque eles demoravam a ligar os casos um com o outro, não conseguia fazer essa ligação, porque ele mudava o modus operandi dele, então... E não tinha esse lance de serial killer, ainda estava muito recente, então, tipo, muita bagunça, sabe? Diferentemente do Ted Bundy, que ele viajava entre estados e tal, não, o BTK estava numa cidade só, e a população começou a ficar muito, muito assustada. Em janeiro de 78, no ano seguinte, um mês depois, né, isso foi, o da Nancy foi em dezembro, em janeiro ele mandou um poema pro Wichita Eagle, que é o jornal, só que o Eagle ignorou, achando que fosse algum poema, alguma coisa de Valentine's Day, né, que lá nos Estados Unidos é em fevereiro, e como não tinha dinheiro nem nada junto pra publicar, eles só ignoraram e dane-se. Aí ele ficou muito pistola com isso, e aí depois, em fevereiro, ele mandou uma carta pra Cake TV falando que o Wichita Eagle tinha ignorado a carta dele e que ele tinha matado 7 pessoas. E eles não tinham ligado ainda a Catherine ao BTK. Então isso foi muito importante porque ele acabou relacionando os crimes que ele tinha cometido, né, que ainda não eram relacionados ao BTK. Um ano depois, em 1979, teve um crime que foi cometido e foi ligado ao BTK. Um furto na casa de uma senhora idosa, que ele roubou as roupas, ele cortou a linha telefônica. Então, cortaram roupas e algumas joias e cortaram a linha telefônica dela. Ele não chegou a matar ninguém, porque não tinha ninguém em casa na hora. E um tempo depois, um pacote com o nome da senhora foi enviado para Cake TV, com alguns pertences dela, uma Sharp e joias.
mais um poema que dizia: "Ô Ana, por que você não apareceu?". Então eles acharam que ele estava procurando a neta da senhora, que muitas vezes ficava com ela, ia visitar. Eles também perceberam que essa segunda carta já não era original, ela foi fotocopiada algumas vezes. A primeira carta que ele enviou pro Eagle foi a original, tipo, a carta original, e depois ele começou a ir em várias copiadoras pra tirar várias cópias da carta pra ficar mais difícil de encontrarem. Em 1984, 10 anos depois do assassinato do Zotero, eles começaram a fazer a análise do sêmen que tinha lá na cena do crime, na Josie Otero, e começaram a fazer várias análises do sangue de vários alunos da faculdade lá da cidade de Wichita, que ele era aluno e tal, mas ele acabou não sendo testado, e eles fizeram, tipo, 1 milhão de testes, tipo, muitos testes mesmo, e todos davam negativo, e foi, tipo, um processo muito frustrante até pra polícia. E nesse mesmo ano, o FBI foi chamado e eles fizeram um perfil do assassino. Então, tipo, que tipo de pessoa era mais provável de ter cometido os crimes? E um ano depois, em 1985, em abril, ele atacou uma mulher mais velha, a Marie. E, gente, assim, antes ele até ia um pouco mais longe, mas essa senhora que foi atacada, ela tinha 53 anos, morava a 6 casas de distância do Raider. 6 casas de distância, sabe? Tipo, vizinhos, cara. Nossa. Olha que assustador, juro. E aí ele resolveu que ia criar um álibi, então ele tinha esse lance de acompanhar o seu filho nos escoteiros e tal. Então eles fizeram essa viagem, esse acampamento. E aí de noite ele falou que tava com dor de cabeça e foi deitar. E aí eles, tipo, fugiu, pegou o carro, saiu, foi pra um bar, se fingiu de bêbado, pegou um táxi, parou um pouco antes da casa da moça, pra, tipo, se alguém perguntar pro taxista, o taxista falar: mano, ele tava bêbado, tipo, não tava falando nada com nada, não tem nada a ver esse cara. O modus operandi tinha mudado, eles não ligaram esse crime ao BTK, até porque era uma senhora mais velha, ele tirou a senhora de casa e o corpo foi encontrado no mato, então, tipo, não fizeram essa ligação. Em 1986, ele matou mais uma vítima. Ele se apressou pra matar, porque ela falou que o marido estava chegando em casa, então ele tinha esse lance de, tipo, falar que tinha alguém chegando em casa não ia adiantar de nada, só ia fazer ele se apressar mais pra cometer o crime. Então... aí, nesse caso, o marido foi tido como suspeito e ele arrumou um advogado e tal. E o advogado aconselhou ele a parar de falar com a polícia, porque ele estava sendo tratado como suspeito, ele fez teste de polígrafo. Como dizem as meninas do modus operandi do podcast, não façam teste de polígrafo, porque os testes que ele fez deram todos, tipo, suspeito e tal, porque ele tinha acabado de perder a esposa, ele tava, tipo, muito mal, muito sensível, então, tipo, óbvio que o teste de polígrafo não vem mentira, né, gente? Em 1991, 5 anos depois, ele matou mais uma senhora mais velha, Dolores, também perto da casa dele. Ele usou o mesmo álibi de levar o filho pro negócio dos escoteiros e tal, e aí saiu no meio da noite e matar a senhora. Ela também falou que tinha alguém vindo pra casa, ele se apressou a cometer o crime, tirou ela de casa, levou ela pro mato, e aí a gente descobre o porquê do livro ter essa capa da máscara. O corpo da Dolores foi encontrado com essa máscara ao lado. Então a máscara que ele pegou, colocou cílios, passou batom e tal pra embelezar ela. Ele tirou várias fotos da senhora com essa máscara e deixou a máscara do lado do corpo pra quando a polícia encontrasse eles ficassem meio impressionados, sabe? Então ele tirou várias fotos da senhora com essa máscara e tal e foi embora deixando o corpo lá. Também não ligaram esse ao BTK porque, de novo, modus operandi totalmente diferente, pipipopopó. Nesse meio tempo, ele virou fiscal da prefeitura. Gente, ai que absurdo. Virou fiscal da prefeitura e aí isso, ele teve um pequeno surto, ele teve aquele lance de tipo, dê poder ao homem, saiba quem ele realmente é. Pois é, ele continuou perseguindo mulheres e tal, ele tava perseguindo uma mulher específica até que o seu namorado começou a morar com ela. Gente, o tanto que ele infernizou a vida dessa mulher, vocês não têm noção do tipo... Ele mandava 1 milhão de atuações pra ela, ele mandou mais de 10 atuações pra ela. Gente, juro.
Tipo, ele começou a perseguir a mulher, já que ele não podia matar, porque ela tava morando com um namorado, ele começou a perseguir ela. E ele já tava mais velho também, gente, isso era, tipo, já tinha quase 20 anos do primeiro crime dele. Então, tipo, já tava com 50 e poucos anos, tava mais cansado e tal. E aí, beleza, não teve mais nenhum crime atribuído. Em 2004 foi feita uma reportagem sobre os 30 anos do caso Otero. E aí foi falado que alguns professores foram falar do crime da família Otero e os alunos não sabiam mais quem que era o BTK, não tinha mais medo. O Raider leu isso, ele ficou, tipo, muito bravo, cara, ele ficou, tipo, muito revoltado. Como assim? As pessoas não sabem quem eu sou, não tem mais medo de mim, tipo, o que aconteceu? Nos anos 70 e 80 todo mundo era apavorado, ninguém saía de casa, tipo, as mulheres não iam pra nenhum lugar sozinha, agora ninguém lembra quem eu sou. Aí ele fez o quê? Mandou mais uma carta pra mídia com algumas fotos de crimes que ele cometeu, uma carteira de motorista de uma das vítimas e tal, tipo, pro povo lembrar, tipo, pra assustar e começarem a falar mais dele. Não resolveu muita coisa, tipo, só que muita gente começou a fazer várias denúncias pra polícia, só que, tipo, ele nada, nem tchum, né, tipo, ninguém desconfiava dele. Só que aí a polícia começou a querer se comunicar com ele pela mídia, tipo, viu que isso tava dando alguma coisa e começou tipo, o detetive principal do caso começou a fazer várias coletivas de imprensa pra tentar se comunicar com o BTK em público, pra ele mandar mais cartas e tal, pra eles se comunicarem mais. Isso deu certo e 46 dias depois da primeira carta ele mandou outra carta. E aí ele mandou essa carta e aí tinham alguns capítulos da história do BTK, que era tipo, o que podiam falar dele, podiam escrever sobre ele e tal, então... E com alguns detalhes a mais sobre o caso do Otero. Então ele tinha esse ego super inflado, ele queria que falassem dele, queria que falassem sobre o crime dele, queria que falassem sobre o que ele fez. E nisso, nessa carta, ele ensinou que ia cometer mais um crime, acabou que ele nem cometeu. Tipo, ele já tava velho, tava cansado, ele tinha 100 e poucos anos já, sabe? E aí depois ele mandou mais uma carta que tinha um documento de 4 páginas, que era uma biografia dele, falando da infância e tal, mas falaram que, tipo, foi muito mal escrito, muito entediante ler aquilo, tipo, bem ruim mesmo, ele não era bom de escrever não, tá? Aí depois ele resolveu ligar, gente, olha isso, ele ligou pra Cake TV, ligou, tipo, falou, e aqui é o BTK, tipo... Óbvio que ninguém acreditava, então ele ligava o povo, tipo, haha, vai te ferrar, e desligava da cara dele, ninguém acreditava. Até que ele começou a falar que tinha uma bomba, então ele ligou e falou, então tem uma bomba. E aí o povo começou a ouvir ele falou que ia ter uma bomba no lugar tal e tal e tal. Aí a polícia foi lá e viu e tal, e no final não tinha nenhuma bomba. Alguns dias depois, um pedestre achou um pacote lá nesse mesmo lugar, e ele falou que ia estar a bomba. E nesse pacote, de novo, tinha, tipo, uns escritos dele, tinha coisas sobre caso, fotos que ele tirou, alguns objetos de vítima, tipo, alguns troféus que ele pegou pra assustar a população, né? Então, no ano seguinte, em 2005, ele mandou um cartão postal junto de um novo pacote. E aí ele mandou perguntando sobre o disquete, porque ele tava cansado de fazer esse negócio de levar a carta em vários lugares, tirar xerox, não sei o que, tava cansando ele, né, gente? Tipo, cara, tipo, quase 60 anos lá, uma trampa. Aí ele perguntou, gente, idiota, imbecil esse homem. Se tava tudo bem ele mandar um disquete, esse disquete era rastreável, ele pediu ainda pra polícia ser sincera com ele. Então assim, eu fiquei tipo, mano, esse cara queria muito ser pego já nessa época. Juro, ele não tem outra explicação, porque é muito idiota, muito imbecil. Tipo, todo mundo sabe que qualquer coisa pode ser rastreada. Qualquer coisa, menos carta, né? Carta não dá pra ser rastreada. Se ele mandar, tipo, nada de mão em mão. Ai, gente, pelo amor de Deus! Aí, tipo assim, óbvio que falaram que não, né? Tipo, não é, pode mandar de boa. E aí ele mandou outro cartão postal agradecendo a sinceridade, pipipopopó. Aí, em dia 16 de fevereiro de 2005, ele mandou um disquete roxo, que ficou até bem famoso e tal. E, gente, foi muito imbecil. Sabe o que tinha escrito no disquete? Tipo, eles colocaram um disquete lá e tinha só escrito, tipo assim, isso é um teste. Por favor, vejam o que tá escrito nas folhas e tal. E, tipo,
pelo amor de Deus, sabe? Idiota. Eles chamaram lá um bambambam das tecnologias, o cara só fez, tipo, clicar do lado direito do mouse e apareceu lá o nome dele, que ele fez, gente, ele fez com todo o trabalho. Descobriram que ele era presidente da congregação da igreja, tinha lá o nome dele, Dennis Rader e tal. Tipo, gente, é muito idiota. Eu tenho certeza absoluta que nessas alturas ele já queria ser pego, ou ele tinha algum lance de se provar, tipo, surreal. Aí eu sei que a polícia começou, tipo, descobriu quem ele era, e eles queriam, tipo, ter todas as provas concretas pra não ter, tipo, nenhum tipo de jeito de negar que era ele. Então eles conseguiram pegar todo o lance do sêmen e tal, e eles que precisavam testar. Eles conseguiram pegar, essa parte eu achei ridícula, tá? Horrível, horrível, horrível. Eles pegaram o exame Papa Nicolau da filha dele e fizeram o teste lá e deu, tipo, 100% compatível, e aí, né, realmente era ele que tinha cometido todos os crimes. Esse lance de terem pego o Papa Nicolau eu achei horrível, tipo, o que a menina tem a ver, sabe? Pega ele, prende e faz o teste, dane-se. Nossa, a menina não tem nada a ver com a história, eu nem sabia, sabe? Que horror. Eu sei que 9 dias depois que ele mandou o disquete, ele foi levado pra delegacia e eles ainda queriam que ele confessasse. Primeiro ele falou que ele era grande fã do BTK quando perguntaram sobre o BTK pra ele. E depois ele admitiu que ele tinha realmente cometido os crimes, que ele era o BTK e etc. E, tipo, eles ficaram, antes de, tipo, nesses 9 dias, eles ficaram na rua dele, monitorando e tal, acharam o carro, que era o mesmo carro que tinham achado no estacionamento que levou primeiro o pacote e tal. Então eles ficaram monitorando muito de perto a rua dele, tudo, tinha um monte de detetive à paisana. Depois que ele confessou, foram até a casa dele, fizeram a revista no local de trabalho, em tudo, e acharam todos os arquivos de tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha escrito, de todos os casos, acharam fotos, acharam polaroides. Essa mesma máscara que acharam junto com uma das vítimas, acharam foto dele mesmo. Ele tirava, tipo, selfie, que na época não era selfie, mas ele se amarrava, colocava essa máscara e tirava várias fotos, eu acho que, tipo, pra, né, se autossatisfazer olhando essas fotos. Horrível, caos. Acharam também os originais das cartas que ele fez e tal. Então, aí descobriram que ele seguiu mais de 100 mulheres, né, nesses relatos que ele tinha escrito, só que ele só matou 10 pessoas, só, né. Ele foi condenado ainda em 2005, que é muito raro, mas tipo, por ser um caso tão antigo, conseguiram prendê-lo em 2005, ele foi condenado a 10 prisões perpétuas, e ele tá vivo até hoje. Ele ficou um tempo no corredor da morte, então ele só saía 1 hora por dia, ficava preso 23 horas. Hoje em dia eu não sei qual tá o estado, ele tá com 75 anos e ainda tá preso, ainda tá vivo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu quero muito trazer mais vídeos desse tipo pra vocês, porque eu gosto muito desse tipo de história, de true crime e tal, e eu tenho alguns outros livros que eu li sobre isso. Quero muito falar sobre o Ted Bundy, o Charles Manson e esse povo aí. Então, eu espero que tenham gostado, gente. Muito, muito obrigada por quem viu até aqui. Por favor, deixa o like, por favor, compartilha. E me sigam nas redes sociais, olha tudo aqui embaixo. Um beijo, tchau, feliz Halloween!